E aí, gente, tudo bom? No vídeo passado sobre progressões, a gente terminou o assunto de progressões aritméticas, fechamos com a PA de segunda ordem, tá? E agora a gente vai começar a PG, ou seja, as progressões geométricas. Então já não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para você não perder os próximos vídeos. Beleza, gente? Então vamos lá. O que é uma progressão geométrica? Gente, eu vou começar do mesmo jeito que eu comecei as PAs. Vamos definir aqui uma sequência A igual a, vamos lá, A1, A2, A3, A4, e isso segue até o AN, não é? E o que torna isso aqui uma PG, gente? Bom, na PA, a diferença entre dois termos consecutivos era constante, né? Então, se a gente escrever aqui PA, a gente tem que o AN menos o AN menos 1 era igual a R, né? A diferença entre dois termos consecutivos era constante. Na PG é a razão entre dois termos, tá? Então, na PG, a gente tem que o AN dividido por AN menos 1 é igual a Q, tá certo? Q e R é a mesma coisa, sim, é a razão, mas a gente só dá um nome diferente. Eu já deixei isso escrito aqui. A razão entre dois termos consecutivos é constante, beleza? Então essa é a diferença entre uma PA e uma PG. Beleza, então vamos explorar um pouquinho dessa ideia. Olha só, a gente tem que A2, então, é A1 vezes Q, certo? Que A2 sobre A1 tem que ser igual a Q. Só usando aqui essa definição. Quem seria então, gente, o A3, né? O A3 seria o A2 vezes Q. Só que como o A2 é isso aqui, então A3 seria A1 vezes Q ao quadrado, não é? Porque o A2 é esse termo aqui, se multiplicar por Q, vai ficar Q ao quadrado. Beleza, vamos seguir. Quem seria o A4? O A4 seria o A3 vezes Q, mas como o A3 é isso aqui, o A4 vai ser A1 vezes Q, né, Q ao cubo, tá certo? E se a gente manter esse raciocínio, quem seria o nosso AN, o nosso termo geral, né? Bom, ele seria o A1, igual tá tudo aqui, aí olha só, vezes Q. Aqui tem 2, aqui o que elevado a 1. 3, 2, 4, 3. Se aqui é AN, aqui é Q elevado a N menos 1. Beleza? Então, com isso que a gente acaba de demonstrar a fórmula do termo geral de uma PG. Vamos dar um destaque aqui para ela. Olha só. Beleza? Opa. Aí. Pronto. Vamos escrever isso aqui. Termo geral. Geral. Beleza? Então tá, vamos dar um exemplo rápido aqui de uma sequência. Olha só, vamos considerar a seguinte sequência. A igual a 3, 6, 12, 24, 48 e assim por diante, tá? Quem seria o nosso A8, tá certo? Quem seria esse cara? Bom, o A8, gente, A8 vai ser igual ao A1 vezes Q elevado a 7, não é? O índice aqui você subtrai 1 na potência do Q. E aí a gente só precisa descobrir o A1 e a razão. Bom, o A1 tá muito fácil, que é o 3, né? Já tá bem na cara. Então isso aqui é igual a 3 vezes Q elevado a 7. E quem é a razão? Bom, gente, é só fazer um termo dividido pelo outro, né? Olha só, 6 dividido por 3, o nosso Q é igual a 6 sobre 3, que é igual a 12 sobre... Opa, 16 não, né? 12 sobre 6, que é igual a 24 sobre 12, né? Que é igual a quanto? 2, né? 6 dividido por 3, 2. 12 dividido por 6, 2. Então, a nossa razão aqui vale 2. Ou seja, o A8 ele vai ser igual a 3 vezes 2 elevado a 7. Bom, 2 elevado a 7 é
128, né? Então, 3 vezes 128 vai dar 360, 384. Então, isso aqui é igual a 384. Eu espero não ter errado nenhuma conta, mas eu acho que está certinho, que é 128, 256, 512, 1024. Isso, tá certinho. Beleza. Então, o nosso A8 aqui deu 384. Entenderam mais ou menos como é que funciona? Beleza. Agora, gente, nós vamos, assim como a gente fez na PA, nós vamos para uma parte que é a notação especial, tá certo? O que é isso? Bom, quando você tiver uma PG com termos limitados, você consegue expressar eles de uma forma um pouquinho melhor, tá? Sumir com isso aqui, que é o seguinte, vamos considerar primeiro aqui o caso de 3 termos. Então, 3 termos. Então, você tem aqui, olha só, A, B e C. Esses termos estão em PG, tá? O que você pode fazer? Primeiro é uma equação muito fundamental. Eu sei que a razão Q ela é a mesma coisa que B sobre A, né? B dividido por A, que é a mesma coisa que C sobre B, não é? B dividido por A é a razão, C dividido por B também é a razão. Se eu multiplicar cruzado essa equação, eu obtenho que B ao quadrado é igual a A vezes C, certo? E essa é uma equação muito importante, porque sempre que você tiver 3 termos em PA, você consegue concluir o quê? Que o termo do meio ao quadrado é o produto dos termos extremos, tá certo? Então, essa aqui é mais uma fórmula bastante útil. Mas a notação que eu quero mostrar é uma outra, além dessa aqui, é o seguinte. Se você tem 3 termos em PA, você também pode escrever com base no termo do meio, né? Então, olha só, você tem aqui 3 termos, aí você escreve o primeiro aqui como x, o segundo como x vezes a razão, e o anterior como x sobre a razão, né? Porque olha só, x sobre q vezes q vai dar x, x vezes q vai dar xq. Então, você consegue escrever os 3 termos com base apenas em um cara só, e na razão, você precisa escrever os 3, né? E isso aqui para você estender, né, para 5, 7 termos, é só você adicionar, né? Você pode colocar aqui x sobre q2, x, q2, né? E adicionando nas pontas ali, quanto você quiser. Sempre que for um número ímpar, né? Você vai conseguir fazer isso aqui. Beleza. E como a gente faz para 4 termos? Vamos lá. 4 termos. Isso aqui não é tão comum, tá? Nem sempre aparece, mas nunca se sabe. Vamos botar aqui que você tem A, B, C, D. Você vai escrever eles assim, olha só. Você vai escrever o primeiro como x sobre q3, o segundo x sobre q, o terceiro x vezes q, peraí que eu me confundi um pouco aqui, x vezes q, e o quarto como x vezes q3. Isso aqui parece que não está em PG, mas está. Aqui, isso aqui é uma PG, tá? Vamos dar um destaque aqui. Isso aqui é uma PG de razão Q ao quadrado, tá? Então a razão aqui não é Q, a razão é Q ao quadrado. Observe que se eu fizer x sobre Q3 vezes Q ao quadrado, eu chego em x sobre Q. X sobre Q vezes Q ao quadrado vai dar xq, e xq vezes Q ao quadrado vai dar x vezes Q ao cubo. Então você também consegue escrever com números pares, né? Com uma quantidade de termos pares, aliás, uma PG usando apenas em função de um termo e da razão. Isso aqui é bastante útil. E se você quiser estender isso também, né, é só você adicionar aqui x vezes q na quinta, x vezes q na sétima e a mesma coisa para o outro lado. Beleza, gente? E para fechar, eu vou só usar esse mesmo raciocínio aqui para mostrar a relação dos termos equidistantes, né? Então vamos escrever isso aqui do lado. Termos equidistantes. Ok, o que significa isso, né? É basicamente essa ideia. Você pega, vamos supor que você tem aqui 7 termos, né? Então, olha só, eu vou colocar aqui x sobre q, x sobre q3, vamos lá, x sobre q2, x sobre q, xq,
xq2 e xq3, né? Nós temos aqui 3, 6, 7 termos em PG, exatamente. Observe o seguinte, se você fizer o produto de termos equidistantes do nosso termo central, ele vai sempre ser constante. Então, olha só, se eu fizer x sobre q vezes xq, isso aqui vai dar x ao quadrado, né? Porque o q vai cancelar. Se eu fizer x sobre q2 vezes xq2, isso vai dar também x ao quadrado, né? Se você fizer x sobre q3 vezes xq3, isso também dá x ao quadrado. Ou seja, o produto é constante, tá certo? Quando você tem aqui termos equidistantes de um termo central. Não precisa ser esse cara, né? Você pode, por exemplo, avaliar o xq, mas aí você pega o x vezes o xq2, né? E assim por diante. Tranquilo, gente? Então, é mais ou menos isso. No próximo vídeo a gente continua esse assunto falando da soma dos termos da PG.